A Bianca avisou que vai voltar. Eu participei do coletivo Red Baobá também quando eu tava em Pouso Alegre. Bacana. Deu certo? Podemos começar? Então, para começar, né, eu queria propor uma reflexão rápida. Aí quem quiser fazer um comentário breve ou digitar no chat, pode ficar à vontade. Ou se quiser só refletir também, vocês são livres aqui hoje. E essa reflexão breve é basicamente em cima da pergunta: quais mulheres o feminismo de fato contempla? Então, eu quero que vocês pensem aí na cabeça de vocês. Nos nossos debates feministas, nos nossos coletivos, falando no Brasil e no mundo, quais mulheres o feminismo de fato contempla? Quando você pega algum artigo para ler, alguma reportagem que vá falar sobre feminismo, quais mulheres vocês acham que são, tipo, abordadas, sabe? Alguém digitou? Gente. Ai, A Ana tá certa, né? Geralmente, quando a gente vai analisar o feminismo, né, falando de uma maneira geral, sem levar em consideração as vertentes que hoje existem, né, que contemplam mais mulheres, né, o feminismo contempla aí um pequeno agrupamento de mulheres brancas, né, de classe média alta, e nesse meio fica de fora um mundo de mulheres. A gente fala sobre mulheres trans, a gente fala sobre mulheres LGBTs no geral, né? A gente fala sobre mulheres portadoras de algum tipo de deficiência, a gente fala sobre mulheres negras, sobre mulheres mais velhas, né, em idade. Então, a gente vê muitas dessas mulheres ficando de fora, sabe? Daquilo que as pautas do feminismo contemplam, né? Então, é importante, dentro disso, né, e a Bia pode falar um pouco mais, a gente falar sobre um feminismo interseccional, né, um feminismo consubstancial, que ele olha para cada grupo com suas peculiaridades, né, buscando ali atender as demandas de cada grupo, entendendo também que nós somos mulheres plurais, nós somos muitas, né, e muito diferentes umas das outras. Então, aquilo que o feminismo, as mulheres brancas lutam, né, para si, não contempla muitas vezes o que, por exemplo, as mulheres negras precisam, né? O que as mulheres negras vivem no dia a dia é muito diferente, né? É muito discrepante o que se passa uma mulher negra e o que se passa uma mulher branca. Pode falar, Bia. Quando a Larissa fala, né, nos dá essa ponte aí para a gente entender, essa ponte de reflexão, a quais mulheres esse feminismo que a gente tanto debate engloba, a gente sempre cai na questão de que o feminismo, ele deve ser, e ele é, interseccional. Quando eu falo em interseccionalidade, eu quero dizer que possui várias vertentes. Eu gosto sempre de usar a analogia de uma árvore, que a árvore sempre ela tem um tronco ali que sustenta, mas ela possui vários galhos. E é isso. O feminismo, ele sim, as mulheres buscam por direitos, igualdade, tudo. Mas a gente tem que olhar cada galho dessa árvore. Não só o tronco. Não tem como você só olhar. E quando eu falo do tronco da árvore, o tronco da árvore são as mulheres pretas. As menos comentadas são as que são a base, o sustento dessa sociedade que é extremamente machista e extremamente racista. Não estou entrando ainda nos outros debates, né? Por isso que antes da gente começar aí a debater, é importante a gente olhar um pouco para o nosso contexto histórico, né? Porque normalmente, inclusive estava falando sobre isso esses dias, nós não temos muitas pesquisas. Há pouco tempo que foi aprovada uma lei que fala que nós devemos aprender na escola, no ensino fundamental, sobre a história do povo negro.
E mesmo assim, nós não aprendemos de fato, né? Eu não peguei o período que eu pude aprender sobre a história pelo olhar do povo preto, principalmente pelo olhar da base da pirâmide social em que a gente vive, né? Que são as mulheres pretas. Então é sempre importante a gente fazer um recorte e uma volta na nossa história, para só assim a gente conseguir debater um pouco mais sobre o presente, o agora, o como a gente pode mudar isso, o como nós podemos construir aqui um pensamento de mudança, para que nós possamos progredir juntos, sabe? Porque não. Eu estava conversando também esses dias com outra pessoa que é muito importante para mim, que é minha prima, e ela me falou que não adianta a gente ficar se lamentando. Em uma conversa dessa a gente estava, não adianta a gente ficar se lamentando sem a gente pensar no que a gente pode fazer. Então, eu espero que com essa conversa que todas nós, todas e todos, né, iremos ter aqui coletivamente, ela sirva como um gatilho para que a gente possa lutar ainda mais, né, por pautas que são, sim, pertinentes e pertencentes a todas as parcelas da sociedade. Então, gente, falar sobre feminismo negro é necessariamente falar sobre a existência de um privilégio branco, né, dentro do feminismo, dentro da luta feminista, né? E, né, baseado nisso que a Bia deu início, a gente revisitar a história do feminismo, né, a história do movimento feminismo, como ele nasceu, e principalmente na primeira onda, a gente vai ver o seguinte: mulheres brancas de classe média, né, que saíram para a rua nas grandes manifestações sufragistas. Essas mulheres saíam e elas deixavam os filhos em casa com quem? Né, para elas poderem estar na rua. Com quem? Alguém me responde? Gente, pode ficar à vontade, viu? Igual eu falei, vamos construir coletivamente, pode falar, pode interromper. Sim. É isso mesmo. Para todo mundo participar aí. Quando a Larissa fala enquanto as mulheres pretas ficavam dentro de casa lá, né, as famosas mucamas, né, que o pessoal gosta de falar, né, ficava lá dentro de casa cuidando, e a mulher branca ia para a rua. Será que a mulher branca levava as pautas das mulheres pretas para a manifestação, para o protesto? Será? Quando a gente fala sobre história do feminismo, a gente já tem que entender que, enquanto uma mulher branca lutava por igualdade, as mulheres negras, elas já trabalhavam de forma igualitária com os outros homens pretos dentro das lavouras. Então, sim, não tem como ser a mesma discussão, sabe? Não tem como. Possuem vertentes diferentes, são histórias diferentes, são populações que são diferentes. É sempre bom a gente pensar nisso. Quando a Bia toca nesse ponto, né, do trabalho, é muito importante a gente falar sobre isso, porque quando lá na Revolução Industrial, as mulheres brancas, né, começaram a ir para as fábricas, né, e aí começaram a lutar pelos direitos trabalhistas e o direito de trabalhar, a mulher preta já trabalhava, ó, há muito tempo, e em condições assim que a gente sabe precaristas, tipo, muito precárias, né? A gente está falando de escravidão, né? Então, eu gosto muito quando eu toco nesse assunto de trabalho, trazer um pouco do discurso, né, da Sojourner Truth, que é a ex-escrava. Sim. Numa comissão que eles estavam falando, né, sobre os direitos da mulher, e lá, nesse momento, né, essa mulher já percebeu que o tipo de mulher que eles estavam abordando naquele lugar não era uma mulher como ela, né? Não era uma mulher preta. Eles estavam falando para mulheres brancas. Né? E aí ela, com toda a sabedoria dela, ela vem falar, né? Aí ela diz o seguinte, que eu vou ler para vocês aqui. Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subirem em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas, e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens, ou a saltar sobre poças de lama, e nunca me ofereceram melhor lugar nenhum. E não sou eu uma mulher? Olhem para mim, olhem para os meus braços. Eu arei e plantei, e juntei a colheita nos celeiros, e homem algum poderia estar à minha frente. E não sou eu uma mulher?
Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso. E suportar o açoite também. E não sou eu uma mulher? Eu pari 13 filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém me ouviu. E não sou eu uma mulher? Então, acho bem pontual esse discurso dela para a gente falar sobre isso. Porque aí a gente já começa a ver, né, essa discrepância que existe, né, entre a vida de uma mulher branca e a vida de uma mulher preta. A começar por esse ponto do trabalho, né? Que as mulheres pretas, trabalham aí nessa luta operária faz, muito tempo. Muito tempo. Outro ponto importante que eu acho que a gente nota aí no discurso são na parte onde ela fala dos 13 filhos que ela gerou a vida. E esses filhos, ela viu a maioria desses filhos serem vendidos como escravos. Ela não teve a oportunidade de criar os seus filhos. Enquanto a mulher branca lutava por direito a querer ou não ter filho, a mulher preta não lutava por esse direito de ter ou não filho. A mulher preta lutava porque ela queria ter o direito de ser mãe. Porque essa escolha já não era tirada. A mulher preta só era... O gênero feminino, é importante a gente pensar nisso, o gênero de mulher, para mulheres pretas, só apareciam a partir do momento em que elas eram castigadas, e nestes castigos, elas eram abusadas. É aí onde a gente vê que ela não era uma mulher, ela não era considerada uma mulher, ela era considerada como igual. Entende? É muito difícil a gente fazer essa análise, às vezes pode ser até confusa, mas, assim, são pontos que são muito importantes e que constroem o nosso discurso e que nos ajudam a entender o quão desigual é a nossa sociedade e o quão importante é a luta e a fala de todos os feminismos, e que fortalecer mais uma vez que os feminismos são plurais. Só nessa introdução, acho que vocês aqui, eu espero, né, que já tenham conseguido, assim, entender um pouco disso. A importância, né, desse movimento feminista negro, né? E também revisitando essa questão que a Bia falou, né, sobre a questão das mulheres negras não poderem criar os seus próprios filhos, né, quando a gente volta, né, nessa questão da primeira onda do feminismo, a gente vê o seguinte, que as mulheres negras naquela época, elas não criavam seus próprios filhos, mas elas criavam os filhos dos outros, né? Criavam os filhos das mulheres brancas. Então, é muito profundo quando a gente fala sobre isso, sabe? E é uma reflexão que dói. É uma reflexão que dói, sabe? Porque muitas mães que quiseram, né, criar os seus filhos não puderam, porque a única forma delas garantirem o sustento, né, desses filhos que elas deixaram em casa, muitas vezes, era criando filhos de outras pessoas. Então, é uma reflexão, assim, muito profunda e que dói mesmo, que é para doer. É que é pra gente, a gente precisa, sabe, desse tipo de coisa, desse tipo de informação, para a gente cair em si, sabe? Pra gente perceber que não é igual. E a gente precisa, sim, né, no meio desse debate de gênero que a gente faz na sociedade, fazer um recorte de raça. Porque enquanto, eu sempre falo isso, enquanto a gente falar só sobre gênero, as mulheres negras não vão ter liberdade. Não vão ter liberdade. Então a gente precisa falar sim, né? Falar sim sobre essa questão racial que é muito, muito, muito importante. Também aí puxando outro gancho, quando eu digo da parte onde as mulheres pretas eram castigadas, também voltando um pouco à questão da primeira onda do feminismo, gostaria de salientar aí uma coisa que eu acho que vocês já devem ter, assim, escutado em algum lugar. A mulher preta, normalmente, era considerada uma figura raivosa, sensual, né? Porque quando os homens brancos iam lá e abusavam dessas mulheres, eles ainda tinham a audácia de falar que elas provocavam, porque as mulheres pretas eram provocantes. O corpo da mulher preta era provocante, enquanto das mulheres brancas, não.
Elas são frágeis, dóceis. Só desse gancho que eu puxo, já dá pra gente ver como a objetificação do corpo da mulher preta é formado e estruturado, né? Nós, enquanto mulheres pretas, eu, pelo menos, durante a minha adolescência, acho que a Larissa também passou por isso, quando a gente vai começando a desenvolver, assim, o corpo, e as pessoas já começam a olhar diferente, porque espera-se da mulher preta, devido a esse histórico que nós temos na nossa sociedade, que a mulher preta vai saber sambar, vai ter um corpo, assim, escultural, né? O cabelo, no entanto, é esperado porque a gente sabe aí que de cabelo também dá um outro debate, né? Que é um processo... Um longo e doloroso debate. E doloroso. Só quem passou sabe. A gente sabe como era acordar para ir para a escola, emplastar o cabelo com 3 quilos de creme, né? Pra ficar murcho. Porque quando tava armado, quando tava armado, gente, o olhar das pessoas já era, assim, complexo quando você estava com o cabelo entupido, assim, no colene. O escala da vida bombava. A gente sabe como é que é. Imagina quando você tá com ele todo armado, né? Mas, enfim, eu queria tocar aí, espero que eu consegui aí falar para vocês um pouquinho sobre essa questão da objetificação do corpo da mulher preta. Queria ouvir vocês também. Falando um pouquinho sobre essa questão da objetificação da mulher, né? Quando você é mestiça, quando você é negra de pele clara, né? A gente ouve muito aquela conversinha sobre a mulata, né? A mulata, que nunca vem. A mulata, a questão de que as pessoas olham pra gente já, e só da gente ser, né, negra de pele clara, essa denominação racista que as pessoas chamam de mulata, as pessoas já esperam o que da gente, né? Então, existe também essa discrepância, né, entre as mulheres brancas e as mulheres negras, né? As mulheres brancas hoje, muito dentro do movimento feminista, elas lutam pela liberdade do corpo, né? E é importante, muito importante, né? A questão de poder ter liberdade de usar a roupa que quiser. Tem aí a famosa marcha para as vadias, a gente vê no movimento Radfem aí, adoidadas mulheres querendo, né, essa sua liberdade de corpo, mas falando assim com propriedade pelo aquilo que eu estudei, a diferença, né, entre as mulheres brancas e as mulheres pretas é que as mulheres pretas sempre foram objetificadas. Então, a nossa pauta dentro do feminismo negro ela é um pouco diferente nesse ponto, né? Que a gente quer sim a nossa liberdade de corpo, mas a nossa liberdade de corpo para não ser vista mais de maneira tão sexualizada, né? Então, existe esse ponto dentro do feminismo negro. Porque nós, enquanto as mulheres brancas são enxergadas como a do lar, a moça boa, aquela que tem que ficar em casa, a mulher negra ela já é vista como um pedaço de carne, né? Então, a gente luta aí também para acabar com isso, né? Acabar com essa objetificação e essa hipersexualização da mulher negra que existe. Se quiserem comentar também. Eu falo que eu gosto muito de falar que as crianças elas são puras, né? Dóceis, mas infelizmente as crianças reproduzem coisas que a sociedade vem colocando na cabeça de várias pessoas ao longo dos tempos. E a infância, para mim, não sei se para Larissa, mas creio que sim, foi, acho que, a pior fase de todas, assim, sabe? Não tô falando que eu fui uma criança extremamente triste, longe disso. Minha mãe sempre fez de tudo para
me incluir no mundo, me fazer sentir pertencente ao mundo. Minha mãe sempre me ajudou muito quanto a isso. Mas para vocês terem uma noção, acho que o acontecimento mais marcante assim da minha vida enquanto uma pessoa preta é quando eu chegava em casa para minha mãe e pedia para ela se eu conseguia mudar de cor, porque minha mãe ela é branca, dos olhos claros, né? E por a minha mãe ser branca dos olhos claros, para todo mundo eu era adotada. E meu pai, ele é um preto retinto, né? Só que meu pai, ele não mora na mesma cidade que a minha mãe. Mas, enfim, eu chegava para minha mãe e falava, mãe, tem como passar uma borracha, tipo, mudar de cor? Tem como pintar? Não sei, porque eu sou assim, sabe? E isso acontece na nossa infância. Imagina uma cabeça de uma criança pensando nisso. E o problema ainda é que hoje existe mais, mas na nossa época, né, da nossa infância, existia muita pouca representatividade na TV, em desenho. Então, as nossas heroínas, quando a gente olhava, né, nos desenhos que a gente tinha, eram mulheres brancas. Então, quando a gente se imaginava, quando a gente se espelhava, não era como mulheres pretas. Então, ficava difícil para a gente entender, né, o porquê que a gente é assim, porquê que acontece tal coisa. De fato, essa época da infância, para uma pessoa preta, é muito difícil. Muito difícil. O Jonas colocou aqui uma sugestão, amiga. Eu vou comentar rapidinho sobre o que ele falou, né? É a questão do relacionamento interracial. É um debate muito profundo que lá vai hora, Jonas. Mas assim, não tem problema existir, né, um relacionamento interracial, só que entra em vários pontos, como a questão de muitas vezes buscar homens pretos, né? Depois eu falo sobre mulheres negras também. Homens pretos preferirem namorar mulheres brancas a mulheres negras. Aí entra a questão do debate da solidão da mulher negra. Sim. Nossa, lá vai horas falando sobre isso. Então, tipo assim, não existe um problema, né, de acontecer um relacionamento interracial. Tudo bem, sabe? Nós somos livres para amar da forma como a gente quer. Mas a gente precisa pensar ali. Nesse ponto, sabe? Tipo, você pensar como pessoa branca, vocês brancos. Eu só fico com pessoas brancas, aí a pessoa negra pensar, enquanto pessoa negra, eu só fico com pessoas brancas também, por quê? Né? Porque as pessoas gostam muito de se esconder no discurso de que é o tipo que eu gosto. Gente, tipo. Sim, ninguém tá falando que todo mundo tem que gostar de todo mundo. Longe disso, você é livre para amar quem você quiser. E claro que as pessoas têm suas preferências, criam expectativas em outras pessoas. Isso, beleza. Só que a partir do momento que as expectativas que você está criando, a partir do momento que a pessoa que você está idealizando, vou falar na visão de uma mulher preta, vamos supor, é um príncipe montado num cavalo branco, ou se não, um Ken humano, dos olhos azuis e o cabelo todo loiro. Será que é porque a gente foi induzido a falar, não, esse é o tipo? Desde pequeno, televisão, gente, meio de comunicação. Os desenhos que a gente vê, não só desenhos, novelas, programas de TV, todos que endeusam alguma pessoa, que coloca ela na postura de galã, né? É sempre uma pessoa branca, assim, loira, padrão. É o padrão, né? Vamos dizer assim, o padrãozinho. E daí, será que nós não fomos induzidos? Será que nós não fomos induzidos a acreditar que aquilo era? Gente, eu sempre quis ser... Eu era uma pessoa que eu gostava muito de brincar de Barbie. Literalmente. Nunca gostei de brincar de boneca, não. Que negócio de pegar e ser mãe, nunca. Mas Barbie eu adorava. E eu sempre queria, tipo, ter o Ken, mas tinha que ser aquele clarinho, porque agora que a gente tem nessa indústria, tipo, de brinquedos, por exemplo, bonecas que são negras, sabe? Bonecas que são pretas, antes não tinha. A única boneca preta que tinha de Barbie, por exemplo, em uma coleção, era uma que era uma boneca preta de uma pele mais clara e que ainda a própria marca da boneca a vendia como mulata, né? Daí, tipo... Não, pode falar, Bia, pode concluir essa fala.
Não, era só para entrar nisso, para a gente entender que nós somos induzidos muitas das vezes. Não tem problema você gostar de uma pessoa que é de uma cor diferente da sua, lógico que não. Todo mundo é livre para amar. Só que a gente tem que ver se o nosso amor não está sendo induzido. Sim, eu acho que nessa questão a gente precisa, tipo assim, nós, pessoas pretas que estamos aqui, fazer essa reflexão, né? Se eu me relaciono só com pessoas brancas, por que eu estou excluindo as pessoas negras das possibilidades de relacionamento para mim, entendeu? Será que não faz parte do racismo estruturante da sociedade? Então, existe um problema muito sério aí, porque nós temos, por exemplo, esse ponto que é muito falado dentro do movimento negro, que é a solidão da mulher negra. Porque os homens, falando assim, as mulheres também, né? Palminho, vou usar essa palavra que é comum também, palmitam demais. Mas os homens, assim, de uma maneira assim... É surreal, né? Sim. Filmes, gente, filmes que a gente sempre pega... Vou pôr um filme aqui clássico, famoso. As Branquelas. A gente tem a figura do Latrell, que já traz aí também essa questão do homem negro, se é aquele homem, né? Nossa, meu Deus. E o Latrell, ele só vai atrás de mulheres brancas. E ele ainda fala, tipo assim, eu gosto de uma branquinha. Só que nesse discurso do eu gosto de uma branquinha, tem uma problemática enorme por trás. Nossa, o filme nos dá a oportunidade de ver isso. Eu vi uns comentários das meninas da internet, né? Que eram tipo assim, uma mulher negra falando. Alguém perguntou pra ela assim, como que você namorava na escola e tudo mais? Aí ela respondeu assim, eu namorava na escola. Eu sou preta. Ela falava, tipo, eu sou preta. Eu era só a sombra da menina branca que todo mundo queria namorar. Sim. E é isso. Os menininhos que eu namorava, gente, os namoradinhos, né, quando a gente tinha aquela paixonite, era tudo, era tudo escondido. Todos, assim, que eu tinha paixonite. Se a pessoa ia ter algum contato comigo, era escondido. Tipo, eu já tive situação de que a pessoa, tipo, aquela coisa boba, né, de infância, que a gente fica toda apaixonadinha, sabe? Nem direito que é paixão, mas, né, diz que fica. E daí... eu tinha, né, esse casinho com o menininho, e daí no dia dos namorados eu falei, nossa, ele vai me pedir namoro. E ninguém da escola sabia que a gente tinha isso, porque ele falava que era melhor ninguém saber, era melhor ficar tudo escondidinho. E eu, coitada, né, acreditava. E daí, depois, no dia dos namorados, ele levou pra escola uma rosa, eu toda crente que era pra mim, né, porque nós éramos da mesma classe, e ele entregou para a menina branca, loira, que sentava no fundo da classe e pediu ela em namoro. Quando a gente fala isso sobre a solidão da mulher negra, é um ponto muito sério, porque machuca as mulheres negras desde quando elas são pequenas, né? Então, quando a gente fala sobre solidão da mulher negra, a gente não fala também sobre relacionamento amoroso, a gente fala de amizade. Sim, sobre todas. Todos. Passa por tudo. Aí vale também a reflexão para vocês que são brancos, né? Quantos amigos pretos vocês têm na sua rodinha? Quantas mulheres pretas vocês têm como amigas? Porque quando a gente fala sobre a solidão da mulher negra é um negócio sério, né? As meninas, as crianças, as mulheres pretas sofrem muito com isso, porque nas rodinhas de amigo, rejeitam. Né? Vai brincar, não quer brincar com a menina. Né? Isso é muito sério a gente falar sobre isso e ajudar a desconstruir isso também nas nossas crianças que a gente tem por perto, irmão, tio, primo, filho. Vamos desconstruindo, porque é muito sério, é muito dolorido, porque isso machuca as meninas pretas desde pequenas. Né? Quantos relatos a gente tem de menina que anda sozinha no recreio, no intervalo da escola, né? Não sei se a Bia chegou a passar por isso quando ela era pequena. De ficar sozinha, isolada. Eu sou uma pessoa que eu sempre vou pra cima dos outros. E quando eu ia pra cima, eu era rejeitada. Então, assim, eu acho que a Larissa também já deve ter passado por isso, né? De esse processo de, hoje em dia, nós que temos 19 anos aí, esse processo de aceitação com a gente, com quem a gente é, tipo, do porquê. Eu sou uma pessoa que eu fico muito cismada.
Eu ficava muito mais antes, mas, tipo assim, poxa, por que aquela pessoa não quer, tipo, falar comigo? Não que as pessoas são obrigadas a falar comigo, gente, longe de mim, longe disso. É que a gente tem que entender todo esse processo, todo esse racismo estrutural que acontece, entendeu? Da gente ser excluído. Tipo, eu ia conversar com as pessoas, eu não me sentia incluída dentro da roda, e as pessoas sempre criam um mecanismo, elas podem até te incluir dentro da roda em determinado momento, mas elas sempre vão dialogar ali dentro para fazer com que você se sinta excluída, para você entender que você não é pertencente àquele grupo, que você não pode estar ali, porque você é diferente. Foi recente que eu descobri bons amigos, né? Bons amigos que realmente me incluíssem dentro das suas amizades e tudo mais, porque boa parte da minha infância, né? Falo principalmente do ensino fundamental, eu fui profundamente excluída, né? Nossa, e para entender que isso fazia parte de um racismo estrutural, foi, muito tempo, muito tempo. Para olhar para mim mesma e me enxergar como uma pessoa negra, foi há muito tempo. Mas para vocês terem uma noção, sempre que acontecia aquelas briguinhas, sabe, na escola, que menina briga com menino, aí irrita, aí as pessoas iam me ofender, era com terminologias racistas, né? Inclusive, uma vez, né, no ensino médio, né, não foi nem no ensino fundamental, né, um garoto lá foi me ofender, eu nem lembro porquê, né, tenho testemunhas disso, e aí a ofensa dele pra mim foi ele me chamar de cabelo de abacaxi, né, só que vocês, olha pra vocês verem, eu tenho essas coisas que tipo, me marcam muito profundamente, então, levou muito tempo, para eu poder me aceitar e me enxergar como uma mulher negra, né, não retinta, mas demorou muito tempo, porque eu queria ser outra coisa, né, a sociedade me fez querer ser outra coisa. Nossa, quando eu era pequena, me chamavam de neguinho da varanda, sabe aquelas namoradeiras que ficam na janela? A namoradeira. Então, me chamavam disso, sabe, eu tinha pavor. Eu tenho pavor até hoje disso, gente. Vou contar uma coisa para vocês. Ainda acho que o Deus Dete estava falando sobre fazer camiseta, enfim. Eu já falei para ele, tipo assim, vermelho não. Vermelho eu não uso. Eu tenho um problema muito sério com a cor vermelha, por conta de antes a pessoa. Sabe aquele comentário que a gente sempre ouve? Nossa, quando um preto veste vermelho, fica todo aceso. E é uma coisa que eu ainda tento, tipo assim, encaixar na minha cabeça que eu posso usar vermelho. No dia que eu comprei um macacão vermelho, que eu acho que é uma das poucas peças vermelhas que eu tenho no meu guarda-roupa, né? Porque do resto é tudo preto. Mas no dia que eu comprei e eu coloquei pra ir em uma festa, eu tava me sentindo, tipo assim, tão esquisita. Mas depois que eu fui olhar, tipo assim, bem no espelho, eu fiquei, eu fico bonita de vermelho, sabe? Tipo, não é assim que funciona. E se eu fico acesa, que ótimo, porque as pessoas vão me enxergar, as pessoas vão ver que eu tô ali. É minha presença. Eu demorei muito para conseguir me aceitar enquanto uma mulher preta. A minha mãe, acho que ela sofreu junto comigo em todos os meus processos. Principalmente alisar cabelo, aceitação de cor. Quando meu peito começou a crescer, quando os seios das mulheres começam assim a crescer, eu ficava achando o máximo, né? Porque nós temos na nossa cabeça de que a mulher preta, ela tem que ter um corpão escultural, isso e aquilo. Mas depois que eu comecei a me entender, eu fiquei tipo assim, gente, por que eu achava isso bonito? Aí eu passei por um processo de, tipo assim, porque as pessoas, elas impõem que você tem aquele corpo escultural. Aí na hora que você começa a desenvolver, a pessoa começa a te oprimir. Porque você não pode ser bonita, não é assim que funciona. E aí eu começava a usar, tipo assim, 3 blusas para tampar meu corpo. Eu era uma pessoa que me tampava muito, tipo, usava um monte de blusas para tampar o corpo. Quando alguém falava para mim sobre meu nariz, não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, mas meu nariz é meio empinadinho, né? Nossa, Beatriz, você não é tão preta assim. Olha o teu nariz, olha a tua boca, olha o teu olho, olha o teu rosto. Você não é tão preta assim, tipo... Eu tenho um nariz X, só o nariz me faz ser menos preta, e eu ser preta é algo ruim? Eu ser preta é algo triste?
como mestiço, já ouvi muito isso também, né? Pelo menos você não é tão preta. Nossa, já ouvi muito. Olha assim, pega e olha no seu antebraço, assim, ó, você é clarinha. É porque você queimou do sol, fica muito no sol, tipo, tá, e daí? Nossa, pode falar. Não, pode concluir, pode falar, quer dizer. Jonas, eu te entendo muito, né? Esse seu sentimento. Né? E a Bia vai te entender, eu tenho certeza. Faz parte do racismo estruturante do que a gente passa realmente ter aquela questão da segurança e tudo mais. E, Isabel, muito bem colocado o que você falou, porque eu quero colocar um ponto, né, agora, né, justamente sobre a mulher negra na mídia, né? E é muito bem colocado o que você falou, que nas novelas, quando tinham mulheres negras, normalmente era mostrando ela como objeto de provocação para homens brancos. E é exatamente isso, né? Além de vários outros problemas que nós temos em relação à mulher negra na mídia, e aquilo que a gente já teve há muito tempo, da questão de só retratar em negro como doméstico, ou num papel de vilania, né? Quando é um homem negro, coloca como o assaltante, o chefe da máfia, o bandido, e por aí vai. É só assim, né, que nós somos retratados na mídia. Isso tem mudado agora, recentemente. Por isso, quando a gente cita, por exemplo, assim, o filme Pantera Negra, e nós falamos que o filme Pantera Negra não é só um filme, porque realmente não é uma puta de uma representatividade pra gente ter um filme ganhador do Oscar, né, melhor trilha sonora, melhor figurino, composto majoritariamente com pessoas negras, com homens e mulheres negros, né? Sim. Em que o personagem principal não é o vilão, né? O homem negro não é o vilão, mas ele é o herói da porra toda ali. Desculpa, me empolgo. Mas que ele é foda, sabe? Então não é só um filme pra nós. É muito mais, vai além. Sabe? E aí a gente vê várias outras produções, né? Onde colocam personagens negros como nessa posição, sabe? De protagonista, de papéis importantes, como a gente vai ver também a animação que também ganhou o Oscar, Sim. que foi o do Homem-Aranha também. E também tem a outra do cabelo, mas a gente vê tipo a do Homem-Aranha, que ganhou o Oscar, que o Homem-Aranha principal, que é o principal, é um menino negro também. E aí a gente vê aquela outra animação que ganhou, que foi um curta-metragem, na verdade, que é da menina dos cabelos do penteado. Não sei se você sabe qual que eu tô falando. Que o pai dela tenta fazer um monte de penteado no cabelo dela. É muito especial também. Então a gente vê agora, né? Agora essa ascensão. Gente, eu queria dar um exemplo. Desculpa, Lari, te cortar. Mas eu queria dar um exemplo que eu acho que vai ser muito nítido para nós aí, que estamos vivendo nesse mundo muito tecnológico, era digital aí 100%, principalmente em tempos de pandemia, né? A internet funciona a milhão. O Big Brother Brasil desse ano, onde nós tivemos duas pessoas aí que eu acho que marcaram bastante a edição, que foi o Babu Santana e a Thelma Assis, que por sinal foi a ganhadora, mas como as reportagens, as mídias tratavam os dois, tipo, e o pessoal lá dentro mesmo, quando alguém pega e fala, tipo assim, ai, não, porque o rosto do Babu me dá medo. Nossa, olha o rosto da Thelminha, tipo, olha o jeito da Thelminha. Ri do pente garfo, do Babu. E um pente garfo não é só um pente garfo, gente. Não é só um pentinho de. Sabe, ele tem muito mais, carrega tipo um peso histórico gigantesco. Exatamente, um pente garfo não é só um pente garfo pra nós. Tudo que a gente usa não é só por usar, tipo, as minhas tranças não são só tranças, né?
Então, acho por isso que quando falam sobre apropriação cultural, né, no movimento negro, não é para barrar as pessoas brancas de usarem as coisas da nossa cultura, mas é para vocês entenderem que não é só um adereço, não é uma é bem trança mais. só, não é um pente-garfo, não é só um turbante, sabe? Não é só isso, entendeu? Usa, mas usa com respeito, usa entendendo que tem uma história de muita resistência por trás, sabe? Nossa, mulheres negras escondiam grãos de arroz no meio das No meio de tranças, uma faziam trança. mapas, né, para poder se guiar e guiar as pessoas através das tranças na Go. Então, tipo assim, não é só uma trança. E é É bem claro, as mais. tranças não Não foram, tipo assim, invenção do povo negro, do não. povo preto, não, mas para o Brasil, que é um país. Pensa. Brasil, que é um país com que tem uma matriz aí afro, foi por essa matriz foi que o Brasil conseguiu descobrir as tranças. Então, quando a gente coloca uma também, trança, sabe? quando a gente fala de trança, Norte, quem usa trança, sabe? Quem usa trança? E eu tava assistindo um vídeo esses dias, vou até comentar com vocês, de uma pessoa que, assim, eu tenho assim, umas opiniões adversas, né, por conta desse racismo, que ainda falta melhorar um pouco aí, né, no discurso. Mas onde a pessoa publicou um vídeo, uma digital influencer, publicou um vídeo tentando fazer uma trança no cabelo. E o cabelo dela é cacheado. E ela tentando fazer a trança, e o tempo inteiro aí ela começa a fazer a trança não está dando certo. Ela pega e fala assim: nossa, eu queria que meu cabelo fosse liso. Porque a pessoa não entende, a pessoa pensa que o cabelo afro é um cabelo ruim e que, tipo, não dá para fazer penteado. Gente, tranças seguram. Eu, como uma trancista, eu sei que a trança segura 1000 vezes mais em um cabelo cacheado, crespo, ondulado, do que em um cabelo liso. E falando também sobre essa questão, já que a gente entrou nesse ponto do cabelo, a gente vê hoje muito o quê? A gente saiu meio que uma ditadura do liso para entrar numa ditadura do cacho perfeito. Sim. Tudo bem a pessoa querer assumir os seus cachos, entrar na transição capilar, mas quando a gente fala sobre pessoas que são crespas, o assunto é muito diferente. Né? Porque é cabelo de bombril. A aceitação que se tem com pessoas que têm os cachos mais abertos, de tipo 3, nossa, maravilhoso. A gente vai ver propaganda aí na TV, as mulheres com os cabelos mestiças, geralmente, né? Porque a gente vê muita pouca mulher retinta, né? Nas propagandas. Né? Eu falo do meu lugar como uma mulher mestiça, né? Uma mulher negra de pele clara, reconhecendo o privilégio que a gente tem, né? Embora a gente sofra, assim, o racismo estruturante, a gente tem privilégio ainda, né? Por não sermos tão retintos. A gente vê o quê? Mulheres mestiças, com os cabelos cacheados bem definidos, com os cachos abertos. O meu cacho é de um tipo 3C, não sei se vocês conhecem cabelo, não é um 3B, que é um cacho mais aberto, ele é mais fechadinho, mas ainda assim, o meu tipo de cabelo é muito mais aceito do que um cabelo do tipo 4. Né? Sim. São cabelos crespos, pra quem não entende. Então a gente tem que desconstruir isso também, sabe? Porque, nossa, o povo vê um cabelo crespo, fala que tá sujo, não aceita a pessoa para trabalhar. Gente, nossa, se vê um cabelo crespo longo, aí que fala mais ainda. Então a gente precisa porque é esquisito, é sujo. Que nem quando a gente entra na política, as tranças, por exemplo, gente, acho que se vocês também já tiveram esse pensamento, tá tudo certo, ok? Nós estamos aqui para nos desconstruir. Mas quantas vezes eu já tive que escutar a Larissa, que já usou trança por um tempo, foi saber também falar: você lava isso daí? Tipo, você cuida? Que nem uma pessoa com dread no cabelo, sabe? Nossa, não fede, não. E detalhe, isso daí não lava. Detalhe, quando é uma pessoa branca usando dread ou usando trança, é mais. Nossa, é estiloso. É estilo. Quando é uma pessoa preta, é sujo. É sujo, porque tem preguiça de cuidar do cabelo. Nossa, como assim? Você é sujo por isso. E não é assim que funciona, sabe? Recentemente também a gente teve um escândalo aí na internet, né?
da marca Bombril, que é uma marca conhecidíssima não só pelos produtos ofertados, mas pelo racismo que existe na publicidade, enfim, na empresa como um todo. E eles voltaram, tipo, em uma época onde a gente pauta tanto essa questão do nosso cabelo, da mulher preta, dessa aceitação que a gente, desse processo de aceitação que a gente tem que passar, que é dolorido, é muito dolorido o processo de aceitação. No final, 10, eu sou muito feliz com a mulher que eu sou hoje, mas antes disso foi muito dolorido. Então, uma marca vir e retornar com uma propaganda de uma palha de aço intitulada Crespinha. Você vê, né, como é que as coisas são. Não tem avanço. E daí todo mundo vai cair em cima da marca e a marca só fala que vai retirar do mercado. Mas não é só isso, não é só você retirar do mercado. Você nem deveria ter colocado no mercado, entendeu? Outra coisa que é bom pensar nessa marca é... Acho que a Ana deve entender mais, assim, essas coisas de publicidade e tal, mas quando vai aprovar alguma propaganda, ou enfim, na mesa tem que ser do consenso de todo mundo que está ali presente. Não teve uma pessoa, uma alma que falou que isso era sem sentido? Eu, particularmente, acho que não, porque as empresas não contratam pessoas pretas para trabalhar. Então, nunca ia ter um preto ali para falar, e o branco que fala que luta contra o racismo não ia falar também. Porque o branco se cala porque ele prefere se acomodar, tipo assim, não vou expressar minha opinião, não vou falar nada, porque não é meu lugar de fala, porque eu vou falar alguma coisa, e daí acontece uma coisa dessa que é uma marca colocar para vender uma palha de aço intitulada Crespinha, sabe? E isso é resultado da nossa sociedade extremamente racista. Nossa sociedade, ela é racista, nossa sociedade é machista. Agora, eu vou ler para vocês, né, as pautas do movimento de mulheres negras, que se caracterizam em 5 temas fundamentais, né? São oficial, né, do movimento de mulheres negras. Eu vou ler para vocês, né? Para vocês saberem pelo que a gente está lutando, né? Então, o primeiro ponto é o legado de uma história de luta, justamente porque a nossa história ela é apagada, né? A Bia citou isso, né? A gente não aprende nas escolas sobre o povo negro, né? A gente aprende só sobre a escravidão, mas e o resto que a gente fez aí? Né? E o resto que a gente contribuiu também, cadê? Sobre a escravidão e que o homem branco era bonzinho. Porque não é pouca coisa que a população negra contribuiu. Aí não. A gente ouve falar sobre os heróis que lutaram pela causa negra, a gente ouve falar sobre Muhammad Ali aí, Malcolm X, a gente ouve falar sobre Martin Luther King, Angela Davis. Né? Aqui no Brasil a gente ouve falar sobre Lélia Gonzalez, a gente não ouve falar sobre essas coisas na escola. A gente ouve falar sobre o quê? Tiradentes, né? Vocês sabem. Princesa Isabel. Que a Inconfidência Mineira foi uma revolução elitista, né? Vocês sabem disso. Né? E Tiradentes morreu justamente porque ele era o único dos caras que estavam ali, né, na Inconfidência Mineira, que as pessoas consideraram descartável, né? Porque o resto do povo eles iam precisar ainda, porque era elite, né? Tiradentes era o único dentista, então por isso que ele morreu ali, né? A gente ouve falar sobre o que? Tiradentes, sobre Princesa Isabel. Princesa Isabel, que é a heroína do povo preto. Uma heroína, assim, uma guerreira. Fada sensata, gente. A gente sabe que não é bem assim. Então, a gente luta pelo legado de uma história de luta, né? Que a gente precisa, né, ouvir sobre a nossa história. A gente luta também sobre a natureza interligada de gênero, raça e classe, que foi o que eu citei antes também, né? Que a gente precisa fazer um recorte de raça no meio do gênero e da classe, porque senão a gente não vai ter liberdade enquanto mulheres negras. A gente também luta pelo combate aos estereótipos. Peraí, que o negócio sai aqui. Pelo combate dos estereótipos ou imagem de controle. Né, que também entra muito nisso que a gente já conversou, né? Sobre a questão dos estereótipos, né? Da mulher negra tem que ter corpão, tem que sambar, né? Essas coisas para controlar. Oi. Uma coisa que eu gostaria de complementar. Quando a gente fala de história, é importante também nós pensarmos que nós precisamos ter pessoas pretas fazendo história.
discutindo história. Tem um dado muito interessante que ele é do Censo Nacional, se eu não me engano, que vai dizer que a partir de 2010, mais de 50% da população presente em universidades no Brasil são ou pretas ou indígenas. Eu não gosto do termo pardo, por isso eu não estou falando pardo, né? Mas, enfim, isso entra em outra discussão também. Daí, Colorismo. Daí, desses dados, depois quando a gente vai pegar os dados do Instituto de Ciência e Pesquisa, né, que é quando o quê? Uma pessoa se forma aí na graduação, para quem não sabe, daí depois quer continuar nessa carreira, né, pesquisando, quer ser o quê? Um professor universitário, quer ter uma tese de doutorado. Nós só temos de 92 mil matriculados, em média, nessa parte, né, nesse processo da pós de pesquisa, né? Só 5 mil desses 92 mil são mulheres pretas, tipo. Então, quando a gente pensa em pesquisa, quem que tá falando da mulher preta? Se só tem, tipo, 5 mil ali dentro, porque um branco, gente, me desculpe, um homem branco, por exemplo, ele não vai se preocupar em falar sobre racismo. Ele não vai se preocupar em falar sobre feminismo negro. Ele não vai. E normalmente nós só temos também 5 mil mulheres ali dentro, por quê? Porque as teses de muitas dessas pessoas não são aceitas, porque ninguém quer saber sobre o povo preto. Por que você vai estudar isso? Tanto é que é muito difícil a gente ter contato com material produzido por pessoas pretas e para pessoas pretas. E aí a gente entra no conceito também da representatividade, né? Que para muitas pessoas, nossa, o pessoal falando de representatividade, tipo, nossa, nada a ver. Não, gente, representatividade para nós, enquanto pessoas pretas, importa muito. Você vê uma pessoa preta em ascensão, poxa, cara, isso é surreal, sabe? O que para muitos, uma Maju Coutinho da vida, num jornal nacional, num jornal hoje, era pouco, era tipo assim, nossa, o que ela tá fazendo aí? Tipo, pra gente era... É muita coisa. Surreal, sabe? Então, acho que é importante a gente pensar nisso também, que a mulher tem que produzir pesquisa. Eu tô falando de mulher preta, por quê? Porque o nosso debate aqui é sobre feminismo preto, mas a gente tem que englobar também o povo preto num conceito geral. Mas a mulher tem que produzir pesquisa, sabe? As pessoas têm que estar dentro, porque nós podemos ser 50% dentro de uma universidade, matriculados. Porque o processo de evasão também é imenso. A sociedade nos cria mecanismos para ingressar, mas não cria mecanismos para nos manter ali dentro. Só para encerrar, né, que daqui a pouco já vai começar nossa outra aula, eu vou só ler rapidinho os outros 2 pontos, né, que são 5, eu tava só para concluir. Então, o outro ponto que o feminismo negro luta é pela atuação das mulheres negras enquanto mães, professoras e líderes comunitários, né, e sobre a política sexual também, né, a política sexual destinada a nós, mulheres negras. Então, esses são os 5 pontos, né, que são os fundamentais do movimento de mulheres negras. E a gente vai encerrar já, né? Eu queria deixar uma reflexão para encerramento. Tá bom. Já que a gente propôs uma reflexão para o começo aí, eu queria deixar uma para o final. Que é, acho que quem quiser comentar também é importante, né? Apesar do tempo estar apertado, mas quais os caminhos, né? Que nós, enquanto sociedade, assim, podemos traçar para nivelar, né, o lugar de mulheres negras e das mulheres brancas dentro desse movimento. Esse movimento, no caso, quando eu falo do movimento, eu falo do feminismo negro. Como as mulheres brancas, como os homens brancos, como os homens negros podem contribuir para essa pauta, sabe? O que a gente pode fazer, sabe? Eu acho que com tudo que a gente dialogou aqui hoje, né, apesar de vocês terem ficado assim mais caladinhas, mas eu acho que deu para refletir bastante, né? O que a gente pode fazer, sabe? Como a gente pode colocar em prática. Não só absorver o conteúdo e morrer ali, não.
como fazer esse conteúdo ser aplicado na prática da nossa sociedade. Então, com isso, com essa reflexão aí, eu deixo e estendo mais uma vez o convite para vocês fazerem parte do coletivo Mãe Efigênia, que é o que nos representa aqui no sul de Minas Gerais. E falando também para vocês irem no Instagram do Coletivo Unidos da Floresta, que está sempre postando coisas, né? A gente postou também o material de livros de mulheres negras, né? Tem Angela Davis, tem Patrícia Bell Hooks, Hill Collins, né? Tem a Bell Hooks. Jamila. Tem várias, né? E a gente também tem outras coisas para mostrar para vocês, filmes, artistas. Então acompanha a gente lá. Também depois a Ana vai estar disponibilizando o e-book, e a gente manda também no grupo do coletivo, no grupo Mãe Efigênia. Espalhe para vocês aí no grupo do JS, para vocês estarem em contato com esse material. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, se alguém quiser contribuir aí,